Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 14 minutos. E a gente já volta aqui com o nosso quadro Penal News, né? Afinal de contas, hoje é terça-feira, é dia de a gente receber aqui no nosso estúdio o Bruno Calado. E Bruno, como sempre, traz aqui pra gente, né, Bruno, assuntos bem relevantes, assuntos do momento, a gente pode dizer assim, o que está acontecendo, para que a gente possa trazer aqui para o nosso estúdio a discussão sobre cada caso, né? Você traz hoje o caso daquele indivíduo que morreu numa abordagem policial lá em Mato Grosso. Não é o primeiro caso que a gente vê, inclusive teve casos aqui também em Alagoas de indivíduos que acabaram morrendo também em abordagens policiais. A gente pode lembrar, inclusive a gente já comentou também aqui no estúdio a morte daquele empresário também, né, lá em Arapiraca, que foi abordado, o tiro pelas costas que acabou, enfim, é um assunto que vez ou outra, infelizmente, está vindo à tona e a gente precisa trazer essa discussão sobre preparo dos policiais, sobre a situação. Afinal de contas, né, gente, quando a gente fala, eu sei que muita gente tem o sonho de ser policial, e quando a gente fala em ser policial, a gente precisa fazer vários testes, né? Essas pessoas passam por vários testes, teste de aptidão física, de aptidão psicológica também, né? Exatamente. O que está acontecendo? Porque a gente tem visto, né, Bruno, tanto casos como esse acontecerem e serem também repetidos em tantos lugares aqui do nosso país. Bom dia para você. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Prazer imenso, eu não posso deixar de repetir isso toda vez que eu sento aqui nessa cadeira, Porlane. O prazer que eu sinto em estar aqui com vocês da TV Mar, com vocês, telespectadores que nos acompanham e trazendo essas informações atualizadas, né? Hoje trazemos esse episódio desse jovem que morreu durante uma abordagem policial lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Lá, numa cidade a 461 quilômetros de Cuiabá, acho que é Vera o nome da cidade, né? E foi denunciado por perturbação do sossego de vizinhança, certo? E aí a polícia foi até o local, ele estava com um carro de som lá, um som muito alto, acho que em bebedeiras, etc., certo? E a polícia foi lá para acompanhar essa abordagem, para fazer essa abordagem. E aí esse indivíduo de 26 anos, e aí você relatou muito bem essa situação, indivíduo, né? Eu acho que é a melhor nomenclatura para se taxar alguém que se envolve em algo dessa natureza. Porque às vezes a mídia, Porlane, ela acaba ou pendendo para a acusação ou pendendo para a defesa. Eu acho que indivíduo é uma palavra mais neutra, né? Porque às vezes a mídia faz um jovem, né, na flor da idade, que foi morto por policiais, né? E aí, ou então, pelo lado da acusação, né, um bandido que reagiu a uma abordagem policial. Então, acho que indivíduo é uma linguagem mais neutra e eu lhe parabenizo, porque Obrigada. Sempre passando essa informação com mais neutralidade possível. Então, a polícia foi efetuar essa abordagem, certo? Esse cidadão resistiu à abordagem. E no vídeo nós podemos acompanhar que o cidadão, ao receber a voz de prisão, e aí, Porlane, se ele agisse lá, se a polícia chegasse, várias vezes eu já presenciei, inclusive, abordagem de perturbação do sossego. Pois né? a gente vê assim, é uma abordagem tão natural, né, que acontece com uma certa frequência. Eu acredito que a polícia, ao se dirigir ao local da ocorrência, deve ter sido mais uma abordagem comum que a gente comumente faz. É algo tolo, né? Banal. Exatamente. Na verdade, você chega... Muitas vezes a polícia quer chegar para conversar. Amigo, por favor, baixa o som. Está incomodando os vizinhos. O vizinho aqui tem uma criança pequena, não está conseguindo dormir, a criança está bem irritada. Baixa o som. Eu não quero vir aqui uma outra vez. Então, baixe o som, fique num som ambiente. O horário não lhe permite esse tipo de barulho, né? A polícia vai para conversar. E aí, a depender da atitude, muitas vezes a pessoa já alcoolizada quer agir de uma forma mais violenta, quer agir de uma forma mais desagradável com a polícia, e aí acaba respondendo, acaba rebatendo, debatendo sobre aquela abordagem, dizendo que tem o direito porque está dentro da sua casa, e começa aquela discussão toda, e vários crimes ali no transcorrer daquela discussão vão acontecendo. Crime de resistência, crime de desobediência, né, crime de desacato. Então, vários crimes contra o funcionalismo público começam a acontecer. E aí
Porlane, quem bota um pé num crime pequeno acaba botando um corpo todo num crime grande. Né? Eu costumo dizer isso. Muitas vezes, até o indivíduo que sai para furtar acaba matando. Né? O indivíduo que sai para roubar acaba matando. O indivíduo que sai para roubar acaba sendo morto. Então, quem bota o pé num crime mais irrelevante, vamos dizer assim, acaba, né, incorrendo em outros crimes. E aí esse cidadão resistiu a essa abordagem policial, é nítido isso no vídeo que foi filmado, essa abordagem, ele acaba resistindo. O pessoal da técnica está tentando buscar esse vídeo para que a gente possa mostrar também, à medida que o vídeo vai passando, a gente vai então fazendo. Daqui a pouquinho a gente mostra então o vídeo para vocês. Né? E aí ele acaba resistindo, a abordagem policial, o irmão acaba também se envolvendo naquela discussão e começam a trocar agressões físicas. Até que, em dado momento, esse indivíduo de 26 anos, ele toma um cacetete de um policial e desfere um soco sobre aquele policial. Momento em que um outro policial desfere tiros, desfere balas sobre esse indivíduo, que acaba matando-o. Né? E aí há uma visão criminológica, Porlane, sobre essa situação toda. O que é que acontece ali? Primeiro, vários crimes. Crime de resistência por parte desse indivíduo que foi morto. Né? Ele opõe-se a ato, né, determinado por um funcionário público. Qual era o ato? Você está preso, você será conduzido a uma delegacia de polícia. Porlane, pode ter certeza que se esse indivíduo fosse a uma delegacia de polícia, seria resolvido muito facilmente a situação dele. Bruno, eu acho que talvez não precisasse nem chegar a ser preso. Nem chegar a ser preso. Simplesmente baixasse, aceitasse amigo, a tudo situação bem. de que ele realmente estava perturbando a paz e o sossego das pessoas e se comprometesse. Não, desculpa, eu vou baixar e vou ficar aqui curtindo o meu som. Exatamente. Né? É uma coisa tão... Gente, o som é teu, é você quem quer ouvir. Então, fica aí no teu cantinho ouvindo o teu som. Não precisa obrigar todo mundo a fazer isso. Com certeza. Às vezes ele disse, rapaz, estávamos aqui comemorando uma situação, me desculpe se a gente se excedeu, vou baixar, isso é autocontrole. Né? É empatia com a vizinhança também. Então, se ele dissesse, vou aqui baixar, meu amigo, me desculpe perturbar aí o sossego dos vizinhos, se quiser eu vou me retratar com eles também, se eu puder fazer alguma coisa para reverter essa situação, mas não. Ele se achou na razão, né? Foi brigar com os policiais que estavam ali para abordar sobre aquela denúncia, né, que foi feita por algum vizinho, muito provavelmente, e aí começou todo aquele embate. Né, e todo aquele embate gerou, primeiramente, um crime de resistência, porque ele se opõe a um ato, né, determinado por um funcionário público, qual seja o policial, e aí depois ele começa a agredir esse policial. E nessa agressão, o policial tem retirado o seu cacetete e desferido um soco sobre o policial. No momento em que o outro policial da corporação, da guarnição, desfere balas, desfere tiros sobre esse cidadão, que ele acaba morrendo ali no local, certo? O irmão também, se tivesse um autocontrole, mas o irmão resolveu ficar do lado da emoção e não da razão. Se ele ficasse do lado da razão, provavelmente ele ia conter o seu irmão que estava ali descontrolado, né, e tentar reverter ainda a situação que poderia ser revertida. Desculpe, meu irmão se descontrolou, está muito embriagado, né, e passasse a tratar da maneira como deve ser tratado o policial ali no momento daquela natureza. Bruno, qual a visão jurídica dessa situação? Veja, Porlane, a visão jurídica, vários crimes sucessivos. Né? Primeiro, praticado pelo indivíduo que veio a óbito. Depois, provavelmente, uma legítima defesa sucessiva. O que é a legítima defesa sucessiva, Porlane? Quando você repele injusta agressão. E aí o policial repeliu uma injusta agressão, ele levou um murro. Mas aí a legítima defesa foi praticada por um terceiro que também era policial. Ele tinha a obrigação ali de defender o amigo, certo? Mas qual era a legítima defesa proporcional ali? Não era o policial abrir mão de usar sua arma. Eu defendo que o policial teria que ter usado sua arma, mas que atirasse numa região não letal. Né? De repente na perna, no braço, se conseguisse acertar, mas no calor do momento acabou atingindo o indivíduo que veio a óbito, né, em região letal, e ele acabou vindo a óbito. Foram quantos disparos, Bruno? Eu não sei ao certo quantos disparos foram, mas eu sei que quando o indivíduo estava no chão, ainda foi efetuado um outro disparo. Não sei se ele ainda estava com intenções
de voltar para aquele embate, mas aí um policial ainda desferiu um outro tiro de misericórdia, que chama, né? Que foi o tiro que ele veio a óbito. Então, a visão jurídica é essa, um conglomerado de institutos penais. Primeiro, um cometimento de um crime por parte desse indivíduo, o crime de resistência. Não se fala em crime de desobediência, né, naquele momento, mas um crime de resistência, porque ele estava resistindo à determinação da condução até uma delegacia. E aí veio a agredir policiais. Não se agride policial. Né? Se aquela prisão for exacerbada, no ato de uma audiência de custódia, Orlando, o juiz tem sempre a preocupação de perguntar àquele réu se ele foi agredido. O indivíduo, quando é preso, ele é submetido ao exame de corpo de delito para saber se houve alguma agressão, alguma tortura, né, algum excesso da polícia. E aí depois os policiais iriam responder por isso. Mas ele agrediu o policial no momento de uma prisão, isso é um absurdo. No momento em que os policiais agiram pode ser que de forma sucessiva, no decorrer das investigações isso será analisado, porque causou o óbito desse indivíduo, né? Mas ali a arma de fogo usada pelo outro policial era o meio necessário para repelir aquela injusta agressão. Pois é, eu acho que a gente entra, né, Bruna, em outras discussões, né? Eu acho que já está passando da hora também da gente começar a pensar em armas não letais também para certas abordagens policiais, né? Eu acho que a polícia ela tem que ter à mão também armas não letais para essa situação. Por exemplo, existem essas armas de choque que iria imobilizar o suspeito e a situação estaria controlada de qualquer forma, né? A gente fala aqui sobre imparcialidade, mas me permita aqui também ser parcial e fazer da minha forma também uma certa análise. Eu acho que houve uma sucessão de erros, tanto por parte dos indivíduos, né, que revidaram a ação da polícia, quanto também da polícia, né? Eu acho que a polícia, de fato, ela errou também ao desferir o disparo numa região letal e ainda ir lá e terminar, digamos assim, como a gente disse, terminar o serviço, né? Aí a gente se pergunta onde está o preparo desses policiais também que deveriam estar preparados para, no calor da coisa, saber agir da forma correta, né? Exatamente, Paulane. Nos Estados Unidos é muito comum a polícia usar o taser. Taser é aquela arma de choque, né? É uma arma que dispara uma corrente, né, que acaba imobilizando aquele cidadão que vem, ele deita, né, por perder todas as suas forças, seu movimento, seu controle, seu equilíbrio, e acaba deitando ali e ali mesmo ele é imobilizado. Não sei se ali naquele momento, porque não só tinha esse indivíduo que estava reagindo, outros indivíduos, inclusive o irmão dele, também estava reagindo a esse ato, né? E aí eu não sei se seria uma arma eficaz o taser ali, para ser usado nele, no irmão e em tantos outros que poderiam, né? Não só tinha ele. É tanto que para esse processo, Orlando, já estão sendo intimadas 16 testemunhas para deporem lá na polícia, para dizer como foi que ocorreu essa situação. 16 que estavam ali em volta, 3 policiais, né? Os policiais contra todos aqueles outros que estavam do lado desse indivíduo. Então, existe o taser, existe o spray de pimenta, muito comumente usado em estádios de futebol para conter brigas de torcidas, etc. E aqui é muito usado, bala de borracha também, né, para conter também essas ações por parte de pessoas que estão sendo abordadas ou estão cometendo ali algum delito. Então, balas de borracha, taser, spray de pimenta são armas, são modalidades diversas de uma arma de fogo que pode causar letalidade ali, pode causar o óbito de quem está sendo abordado. E, Bruno, a gente tem aí as teses que, com certeza, serão levantadas tanto pela defesa quanto pela acusação. Ao seu ver, o que você acha que a defesa e a acusação devem levantar, então, de tese? Veja bem, Paulane, a defesa dos policiais deve levantar a tese da legítima defesa. Agiu em legítima defesa, o policial que atirou agiu em legítima defesa de terceiros. Não era ele quem estava sendo agredido ali no momento, era o seu colega de profissão, né? O seu colega da corporação, da guarnição. Então, ele agiu para defender esse colega que estava sendo violentado por esse indivíduo. Então, legítima defesa de terceiros é a tese mais eficaz, né? Porque a legítima defesa ela é um excludente de ilicitude. Todo crime é fato típico, ilícito e culpável. E quando deixa de ser algum desses 3 elementos, ele deixa de existir, deixa de ser crime. Então, reconhecida a tese de legítima defesa, o indivíduo, esse policial, não terá cometido algum crime, né?
Passemos, então, para o lado da acusação, do Ministério Público, que provavelmente oferecerá denúncia em face desses policiais. E aí a família, se for o interesse, contratará também advogado de acusação, assistente de acusação. O advogado nem sempre está ali na defesa, o advogado pode acusar também, na condição de assistente de acusação, assistente do Ministério Público. Então, esse advogado de acusação, esse assistente de acusação, juntamente com o promotor de justiça, poderá arguir o excesso, né, a legítima defesa sucessiva ou recíproca, que chamam, mas que houve um excesso nessa legítima defesa. Não haveria por que atirar em região letal, não haveria por que efetuar tantos disparos quanto foram efetuados, né? Então, há teses aí a serem defendidas tanto pela acusação quanto pela defesa, né, para defender os interesses de seus clientes. Muito bem, então. E nesse caso, Bruno, se realmente ficar comprovado, se ficar comprovado que houve excesso dos policiais, né? Se esse for o veredito, então, o que é que deve acontecer com esses policiais? Veja bem, Porlane, de forma cautelar, né, de forma cautelar preventiva, os policiais já foram afastados dos seus trabalhos, né? Os 3 já foram afastados. Tá? E a Corregedoria analisará o processo, eles serão julgados pela Justiça Penal Militar, né, que foram crimes cometidos durante o seu exercício, né? E aí, vindo uma condenação, um reconhecimento de que houve realmente um excesso, de que eles não deveriam agir daquela forma, de que eles cometeram aquele homicídio, né, em face daquele cidadão, eles perderão seus cargos, suas fardas, né, e responderão, serão presos e responderão pelo crime de homicídio. O Estado poderia entrar também nesse processo por não entregar à sociedade profissionais preparados para esse tipo de situação, Bruno? É muito difícil a gente chamar um Estado, né, para um processo, Polano. E quando chama, é uma briga até desleal, uma briga desigual. Vejamos o exemplo que trouxemos na Boate Kiss. O Estado deveria responder. Foi ele quem concedeu o alvará de funcionamento para aquela boate. Ali, praticar aqueles atos, fazer aquele show durante aquela noite, né? Mas ele não foi chamado. Cogitaram chamar de início, mas depois os quatro pessoas foram julgadas, mas o Estado, que teve a responsabilidade maior, não foi julgado, não foi sequer chamado ao processo. Então, é muito difícil a gente chamar Estado a processo. Até quando você tem razão. De repente, uma árvore que não foi podada, ela cai sobre um veículo, um poste, alguma coisa desse tipo, um buraco que tem numa rua, acaba com o veículo de um cidadão e a gente chama o Estado para um processo e acaba perdendo aquele processo. Ou então, quando ganha, receberá em precatório anos depois, quando já não tem mais função, aquele valor. Então, chamar um Estado para um processo é algo muito complicado, é briga desleal. O Estado, numa situação como essa, com certeza é o primeiro a tirar o corpo fora. Quem responderá a um processo dessa natureza serão os que responderão serão os policiais que estavam envolvidos naquela abordagem. Muito bem, então, Bruno, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, você sempre elucidando aqui esses casos de grande repercussão. Agradeço muito, tá bem? Eu que agradeço, Porlane, não só a você, como a todos da TV Mais, todos os telespectadores que estavam aqui. Agradeço a atenção de vocês e próxima terça-feira, se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Com certeza. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco trazendo mais informações para vocês. Já já.